Números. Capítulo 35. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão essas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para o seu gado, e para os seus bens, e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 covados em redor. E de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 covados, e do lado do sul 2000 covados, e do lado do ocidente 2000 covados, e do lado do norte 2000 covados, e a cidade estará no meio, e isso terão como arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além dessas lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, e do que tiver pouco tomareis pouco, cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando passardes o Jordão à terra de Canaã, então escolhereis cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que matar alguma pessoa sem intenção. E essas cidades vos serão por refúgio contra o vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação para julgamento. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis a quem do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão por refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguma pessoa sem intenção. Porém se a ferir com instrumento de ferro, e ela morrer, homicida certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com uma pedrada, de que possa morrer, e ela morrer, homicida certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de madeira que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio, ou com mau intento lançar contra ela alguma coisa, e ela morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão, e ela morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém se a empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem mau intento, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e entre o vingador do sangue, segundo essas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote, mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E essas coisas vos serão por estatuto de direito pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa, o homicida será morto, conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra, e não aceitareis resgate pela vida do homicida, que culpado é de morte, pois certamente morrerá. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra, antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel.